Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui é a professora Ana Luísa, da disciplina de Fisiopatologia da Reprodução. Hoje a gente vai continuar a nossa aula sobre as patologias associadas a bolsa escrotal e testículo, mais precisamente as associadas ao testículo, tá? Então a gente vai continuar a questão das malformações congênitas, aquelas que o animal já nasce com aquele problema, tá? Então, uma delas é a aplasia testicular, como vocês podem ver pelo nome aqui, né? Que é uma afecção de origem genética e, óbvio, ela é bem rara, porque ela é caracterizada pela ausência de um desenvolvimento completo do parênquima testicular, tá? Então, não existe ali o parênquima testicular, o testículo. Então, o testículo ele vai se apresentar como uma forma bem pequena, uma estrutura minúscula, pequenininha, rudimentar, como a gente fala, alongada e enrugada. Claro que e a gente está falando de testículo, não quer dizer que o epidídimo vá ter algum problema. Então, ele apresenta a presença do epidídimo, que pode ser uni ou bilateral também essa patologia. Então, os dois pode ter a ausência dos dois testículos, ou um pode se desenvolver normalmente e o outro não. O epidídimo está mais associado àquela outra patologia que eu falei para vocês, que aqui é afetada pelo ducto de Wolff. Então aqui uma figura, né, uma foto mostrando um testículo normal, a presença daqui do epidídimo, né, cabeça, corpo e cauda. E aqui mostrando um testículo aplásico, né? Então, ele é uma estrutura alongada, rudimentar. Se abrir ele, os túbulos seminíferos vão estar rudimentares. Então, não tem como produzir espermatozoide, claro, não tem como desenvolver nenhum tipo de hormônio, né? Então, o animal está sexualmente afetado, tá? Apesar dele apresentar a presença aqui do epidídimo, porque eu disse para vocês, o epidídimo ele tem origem no ducto de Wolff, né? Então, é outra origem. Então, é só mostrando figurinha aqui como exemplo. A gente também tem outra patologia, que é a hipoplasia testicular. Ela já é diferente da aplasia, porque a aplasia é a ausência, né? Quando a gente fala de termo aplasia, quando vem o A na frente, né? A gente lembra de ausência, tá? Hipo é menor, hiper é maior. Então, a hipoplasia é o desenvolvimento incompleto dos túbulos seminíferos, tá? Onde não se observa, óbvio, também a progressão espermatogênica. Então, também é uma anomalia de caráter genético, uma vez que ela é congênita, o animal nasceu com isso e é associada a um gene recessivo. Vocês lembram da palavra, né, de origem das palavras, né? Plasia lembra número de células, né? Hipoplasia, diminuição do número de células. Neoplasia, novas células sendo formadas, por isso que é o câncer, né? Hiperplasia, aumento do número de células. E a aplasia, a ausência dessas células. Então, lembrando aí um pouquinho das patologias das aulas de patologia, né? Então, a hipoplasia, ela pode ocorrer em todas as espécies, mas ela é mais comum no touro, depois vem os cavalos e os suínos, tá? Então, aqui uma fotinha também mostrando um hipoplásico. Vocês veem que não é tão pequeno, tão alongado quanto o aplásico, mas ele é rudimentar também. Aqui a presença do epidídimo também se desenvolvendo normalmente, porque a gente está falando de problemas testiculares. Ela é congênita e é óbvio, todas as patologias, quando são do testículo, a gente sempre pode dizer que ela pode ser uni ou bilateral. Unilateral quando atinge só um testículo e bilateral quando atinge os dois testículos. Então, a hipoplasia testicular também pode ser caracterizada assim. Então, a gente também pode classificar a hipoplasia em 3 formas, tá? De 3 formas. Ela pode ser uma parcial,
intermediária ou pode ser uma hipoplasia total. A parcial é só quando alguns túbulos seminíferos são hipoplásicos, então ela é moderada. A intermediária é quando a gente considera que 50% desses túbulos estão hipoplásicos. E a total é quando todos esses túbulos são hipoplásicos. Então, o que a gente pode caracterizar para a gente ter noção dos sinais clínicos? Como é que a gente pode saber se um animal ele tem hipoplasia testicular, né? Primeiro você pode fazer a anamnese, né? Ver se ele tem uma boa reprodução. Se você conseguir fazer um diagnóstico dele mais novo, a gente vai fazer uma palpação desse ali da região da bolsa escrotal, tentando palpar o testículo, igual a gente fazia, que eu ensinei para vocês na aula de exame andrológico. Então, primeiro a gente observa que existe uma assimetria testicular, né? Então, você nota que você consegue palpar ali essa região do testículo, só que você vê que ele é bem pequeno se você, por exemplo, comparar um outro se for uma unilateral, né? Então, ele é bem diminuto, né? Um tamanho rudimentar. Se a gente fizer a avaliação seminal, a gente vai ver que quase o sêmen é praticamente aquoso, não tem presença praticamente nenhuma de espermatozoide. E às vezes ele pode ter ausência mesmo de espermatozoide, tá? O testículo ele é pequeno, né, como a gente já observou, e baixa concentração espermática, como a gente já falou no sêmen, né? E no carneiro, às vezes, pode se apresentar também lá nos ovinos, com a presença de espermatozoides anormais. Então, muita falha espermática, questão morfológica, tá? Então, muito erro morfológico desses espermatozoides. O diagnóstico, exame andrológico, né? E observação da sintomatologia, né? Ver se o animal o ejaculado, né? Como é que tá, fazer o exame, a anamnese, perguntar para o produtor e tudo, conversar com ele. Então, uma das principais coisas aqui que a gente já pode observar é a palpação. Então, a gente vê uma assimetria, um testículo bem menor do que o outro, né? Se for uma unilateral. Ou, se for uma bilateral, a gente vai ver os dois testículos bem pequenos. O prognóstico é óbvio que é ruim. Toda vida que a gente fala de patologias associadas, patologias associadas à genética, né? São malformações congênitas. O animal nasceu com isso, a gente sempre diz que o prognóstico é ruim, né? Por quê? Se a gente botar esse animal para reprodução, a gente vai estar passando essa falha genética para a prole dele, o que não é uma coisa que a gente tem interesse. Então, você, geralmente, quando é animal de produção, você vai tirar esse animal da reprodução, ele precisa ser descartado para não transmitir o problema para os seus filhos. Já se for um animal de pequeno porte, né, um cachorro, por exemplo, vai fazer a castração e vai deixar o animal viver normalmente, tá? Então, aqui a solução é a orquiectomia desses animais. Ou se for um animal que ele queria que fosse para reprodução, talvez seja interessante você retirar, descartar esse animal do rebanho. Aqui é uma imagem, tá, de um testículo hipoplásico, tá? A gente pode observar, letra A, um testículo ectópico hipoplásico, e aqui a letra B, um testículo normal, tá? Então, é o que a gente observa aqui, falhas aqui na parte se vocês verem as células da linhagem germinativa, são poucas células, né? Aqui existe uma falha aqui nesses testículos, eles estão desuniformes e eles não conseguem ter a produção celular adequada. Já se a gente vai olhar do lado direito, né, da tela, a gente vai observar os testículos normais, porque os túbulos seminíferos dele conseguem apresentar toda a linhagem espermática, né, a linhagem espermatogênica, aqui o lúmen, então é uma histologia normal.
Agora a gente vai falar de uma outra patologia, só que essa patologia é uma alteração degenerativa, não é congênita. O animal desenvolve a degeneração testicular depois. Pode dizer que a degeneração testicular é uma patologia bem séria, né? E ela é uma patologia associada a muitas outras patologias. Então ela é uma patologia que se impede. Eu vou pedir para vocês uma atenção, tá? Na degeneração testicular, quando vocês estiverem estudando. Então ela é a principal causa de redução da fertilidade, né? Porque eu já falo para vocês, degenerar é rápido, regenerar é lento. Então uma vez que o testículo ele passa por um processo de degeneração testicular, né, que é uma redundância, né? Uma vez que o testículo se degenera, ele, para regenerar, ele é lento, tá? E muitas vezes a gente não consegue uma regeneração completa. Então, pode ser uma degeneração definitiva ou pode ser que seja uma degeneração temporária. Depende muito do tempo que a gente identificou a patologia, né? E que a gente fez o tratamento para ver se a gente consegue fazer com que esse testículo volte ao normal. Então, aqui a classificação, como eu falei agora para vocês, pode ser temporária ou definitiva. Por exemplo, temporário. Um animal está passando por um estresse térmico, um estresse calórico grande, né? E isso faz com que ele acabe esse testículo degenerando por um pouco tempo, né? Então, aquele estresse, ele é naquele tempo, né? Ele é temporário, ele está acontecendo. Se você identificar rapidamente que ele está passando por esse estresse calórico muito grande, retirar esse estresse, né? Ou esse animal dessa condição de estresse e tratar ele, pode ser que esse testículo volte ao normal. É diferente, por exemplo, de uma degeneração causada por uma hematocele, né? Que já é associada a outra patologia mais séria. Então o animal vai ter dificuldade, não vai conseguir, a gente vai retornar essa degeneração, então vai ser difícil regenerar esse testículo, tá? A gente pode ter uma degeneração discreta e severa. Se for severa, ele vai ter problemas graves de fertilidade, provavelmente ele vai ficar infértil. E no caso, a gente também sempre, de novo, né, lembrando que testículo, como são dois, a gente pode ter um testículo normal e um testículo degenerado. Então pode ser uma degeneração unilateral, só um dos testículos afetados, ou pode ter uma degeneração bilateral, onde os dois testículos estão afetados. As causas, né, são várias. Como eu falei para vocês, a gente tem a degeneração, ela geralmente está associada a outra patologia, ou outro agente, ou outra causa que faz com que acabe tendo essas alterações degenerativas no testículo, né? O animal não nasceu com aquela degeneração, ele acabou adquirindo aquela degeneração. Então, uma das causas, como eu disse, é o próprio estresse calórico, né? Então, a gente fala de novo aí do controle térmico que o testículo consegue desempenhar, né? Mas se o animal estiver num ambiente muito, muito quente, ele acaba não conseguindo fazer esse controle de temperatura. Esse testículo, a temperatura fica muito alta, ele acaba não desempenhando sua função e ele vai sofrendo um processo de degeneração. Outras causas também, infecções ou traumas. Então o animal se machucou ali na região do testículo, causou um processo inflamatório grave, né? E aí pode levar a uma degeneração. Assim como infecções também, né? Alguma infecção que chega a atingir a área ali reprodutiva também pode levar a uma degeneração. Lesões vasculares, ou seja, um problema vascular, chegada aí de vascularização na região do testículo, ele também, como não tem a chegada de sangue, né, por algum motivo, alguma obstrução, pode levar também à degeneração desse testículo. Problemas também na barreira hematotesticular, que a gente falou bastante, né, sobre isso. A questão aí que quem faz essa barreira, se vocês lembrarem, lá as células de Sertoli como função importante aí de controle dessa barreira hematotesticular para que um sangue não tenha contato direto com as células da linhagem espermática e acabe causando problemas para essas células. Então, se tiver algum problema nessa barreira hematotesticular, pode vir a ter um problema de autoimunidade, né?
as células corporais podem atacar as células da linhagem espermática e isso pode levar também a uma degeneração testicular. Agentes químicos, físicos, tóxicos, né? Então, pode ser tanto um trauma quanto algum problema, algum tipo de toxina, tá? Que pode levar à degeneração desses testículos. E fatores hormonais, como o uso de anabolizantes. Eu disse para vocês que a testosterona ela é ótima, né? Ela é produzida em grande quantidade pelo macho, mas a partir do momento que a gente administra de forma exógena, né, essa testosterona, ela pode até ter um efeito rebote e aí acabar diminuindo os níveis de testosterona endócrinas, né, hormonal, essa testosterona na circulação sanguínea, e isso faz com que ocorra essa diminuição de testosterona. Como a gente sabe, a testosterona ela é importante para a produção espermática, então isso pode levar à falha dessa produção, levando também a uma degeneração desse testículo. Então são aqui algumas causas que podem causar a degeneração testicular. Como vocês veem aí no tópico, né, as causas dessa degeneração, elas estão em tópicos, né? Então é importante vocês assistirem a aula com cuidado e anotarem as informações que a gente passou agora. Então, a sintomatologia clínica, é óbvio que uma das primeiras coisas que pode ser observada é a alteração da fertilidade desse macho. Então, vocês fazem a coleta de sêmen e podem ver que a concentração espermática pode estar bem mais baixa, pode estar o sêmen mais fluido, né? Então, o próprio sêmen ele já vai te dar um indicativo de que está tendo algum problema ali dentro desse testículo. Se vocês fizerem a palpação durante o exame andrológico, pode observar o testículo mais flácido, né? Vocês vão fazer a palpação nos dois testículos, se um deles, se for unilateral, né, a degeneração, ou então ele vai estar mais flácido. E às vezes também mais, um tamanho mais reduzido, tá? E o outro pode até estar o tamanho normal. Se a gente continuar, se isso for uma falha grave já de muito tempo, então essa degeneração ela já está estabelecida, ela já é severa, então a gente vai ter uma diminuição do volume mais acentuado e às vezes esse testículo vai deixar de ser flácido para começar a aparecer uma consistência mais firme. Por quê? Porque em vez dele estar produzindo normalmente o plasma, produzindo fluido testicular e tendo a produção espermática adequada, pode começar a ocorrer uma mineralização desses túbulos seminíferos. Então vai ter uma substituição desse tecido e aí isso faz com que ele acabe parecendo mais enrijecido e de menor tamanho. Então aqui uma foto também de uma degeneração testicular em bovino. Então aqui um testículo bem menor do que o outro. Então apresentando essa falha nesse testículo. Outras sintomatologias clínicas que a gente pode observar é a alteração da fertilidade, como eu já disse para vocês. Esse aqui a gente já falou. É a mesma coisa. Então, o tratamento é o combate à causa primária. Então, se for uma infecção, então a gente vai tratar a causa da infecção para poder regenerar esse testículo. Se for um efeito tóxico, vai tratar essa intoxicação. Ou se for, por exemplo, um estresse calórico, a gente vai tirar esse animal desse ambiente aquecido, né, superaquecido, e vai tentar botar ele numa condição mais confortável, né? Então, numa ambiência melhor. Então, essa é o tratamento inicial para a gente poder tentar fazer com que esse testículo se regenere. Então, de novo, como eu falei no início da primeira parte lá, que eu estava começando a falar da degeneração, a gente degenera rápido esse testículo por qualquer uma daquelas causas que eu falei, mas a regeneração dele é bem lenta. Então, a falha reprodutiva é grave. Se o animal tiver com causas, com algum tipo de febre, inflamação, tá?
Então a gente vai tratar com anti-inflamatórios sistêmicos, né? Tentar tratar também a causa da febre. Se a gente tiver uma inflamação mais grave, a gente pode aplicar compressas também de 15 a 20 minutos, porque algumas vezes falhas inflamatórias podem levar à degeneração desse testículo. Se for causada por alguma falha congênita que levou depois a uma degeneração, aí a gente tem que remover esse animal e fazer uma orquiectomia. Se a gente perceber que se a gente fez o tratamento, o animal não voltou o testículo ao normal, ele tem uma falha reprodutiva, fertilidade muito reduzida, então a gente vai precisar tirar esse animal do plantel. Então, outras coisas que pode levar também a degeneração pode causar falhas também espermáticas, como a gente já aprendeu lá em algumas patologias espermáticas, né? Então, má formação na questão, se vocês forem avaliar a morfologia desses espermatozoides, pode ter problemas na cauda, na cabeça, na peça intermediária deles. O animal pode ser oligospérmico, né? Então, a presença de pouco espermatozoide, ou pode ser mais grave a zoospermia. A gente pode ter a presença de anormalidades histológicas, né? Então, muitas células germinativas podem ficar reduzidas. O parênquima testicular vai estar bem aumentado, ocupando os túbulos seminíferos onde não era para acontecer. Então, são algumas falhas que a gente vai ter desse testículo. Então, aqui, outra figura mostrando um caso de degeneração testicular. Então, aqui mostrando também outra falha, né, de degeneração, né, mostrando a parte mais interna anatomicamente. Então, o testículo bem debridado, né, com esses vínculos, túbulos seminíferos, a presença, falta de líquido, né, do testicular. Então, uma falha aqui da degenerativa. E eu fico por aqui. Na próxima aula a gente vai continuar falando de orquídea.